Alunos e alunas da mediação, eu quero a atenção de vocês aqui comigo, porque agora nós chegamos no momento da revisão. É a revisão, vocês irão fazer agora a avaliação de vocês. E eu preparei aqui uma revisão rápida para vocês entenderem melhor os conteúdos que nós trabalhamos. Então eu quero bastante atenção de vocês. Esqueçam tudo que está ao redor. Se ligue aqui no professor Beto, fique ligado nestes 20 minutinhos que nós teremos aqui de revisão. Vamos lá na tela para vocês? Aula de número 36. Nós estamos na revisão geral. Falamos aí sobre esses conteúdos dessa unidade 2. A Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial da parte 4, o pós-guerra, a Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética, o socialismo, o Brasil democrático, a independência do país da África e da Ásia, os conflitos árabes e israelenses, o dilema da América Latina, a ditadura militar no Brasil, 1 e 2, as lutas pela redemocratização do Brasil, essa última aula que nós estudamos. E a gente começa pela aula de número 19, a Segunda Guerra Mundial, a parte 1. Quais foram os antecedentes dessa guerra, o expansionismo da ditadura, os movimentos decisivos do confronto e a ofensiva alemã? Aí nós nos deparamos com essa foto da Segunda Guerra Mundial. Olha aí, essa foto aí da Segunda Guerra Mundial é uma foto muito emblemática que mostra aqui Hitler e mostra aqui atrás o tio Sam e mostra aqui a bomba atômica. Mas a Segunda Guerra Mundial, ela teve como resultado ainda as disputas mal resolvidas da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha não aceitava como terminou a Segunda Guerra Mundial. O Adolf Hitler desperta o sentimento e revolta da população para o orgulho nacional. Então ele começa a instigar a população. Olha, vamos defender a Alemanha, vamos defender o nacionalismo, vamos defender a nossa bandeira. A Liga da Nação, que estava sendo controlada pela Inglaterra e pela França, eles não têm força para evitar essa guerra. Não criam força para evitar essa guerra e eles vão à falência, a Liga das Nações. Começa um processo expansionista alemão. Olha aqui a Alemanha e olha aqui aonde eles vão se expandir. Vão invadir a Áustria, vão invadir a Tchecoslováquia, vão invadir a Polônia e eles vão começar os países dos Sudetos, eles vão invadir. E a Alemanha, ela vinha com esse discurso do espaço vital. A Alemanha, ela ainda vai se juntar ao regime fascista da Itália e ao imperialista japonês. Vão se juntar aí e de outro lado nós temos a Inglaterra, a França, nós temos a União Soviética. E a Inglaterra e a França eles queriam apaziguar, só que depois eles vão perceber que não tem como apaziguar nada com a Alemanha. Que a Alemanha está dentro de um processo expansionista. Assim mesmo como está o japonês, assim mesmo como está a Itália, a Alemanha está em processo expansionista. E esses três países vão se juntar e vão formar o chamado eixo. O eixo vai se formar com esses três países, Japão, Itália e Alemanha. Momentos decisivos do conflito. É justamente o ataque à Polônia. Vamos dizer que o ataque à Polônia seja o estopim dessa guerra. Aí, quando nós tivemos o ataque à Polônia, a Inglaterra e a França agora sim vão declarar guerra à Alemanha. A Alemanha, ela vai ser declarada guerra ali, neste momento. Nós temos aí, então, a primeira fase da guerra é uma fase rápida e eficiente da ofensiva alemã. Muito rápido aí a ofensiva alemã, os alemães aí com a Luftwaffe, com a Blitzkrieg, com a força aérea inglesa tentando, a força real inglesa tentando resistir. E essa segunda fase, ela vai ser marcada muito pela entrada de outros países, quando a guerra se torna realmente mundial. Nós temos a União Soviética entrando na guerra, porque a Alemanha vai invadir a União Soviética. Os Estados Unidos entrando na guerra, porque os japoneses atacaram a base norte-americana de Pearl Harbor. Então nós temos uma mobilização do conflito.
Diferente da Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial nós não temos a questão das trincheiras que foram cavadas na Primeira Guerra Mundial. É uma guerra muito rápida, muito decisiva. A Alemanha ela vai adotar um sistema de guerra chamado Guerra Relâmpago. Blitzkrieg, aonde elas vão utilizar tanques blindados, que eram os Panzers, e a Luftwaffe, que era a Força Aérea Alemã, força potente alemã, Força Aérea Alemã. Pessoal, aqui nós não trabalhamos todas as aulas da Segunda Guerra, trabalhamos só algumas. Mas aí com o professor Loismar trabalhou as aulas da Segunda Guerra Mundial. Eu trabalhei também com vocês, a aula da Segunda Guerra Mundial, como é que se dá esse desfecho, como é que a Alemanha começa a perder, a invasão, a tentativa da invasão da União Soviética, o fracasso, como foi a participação dos Estados Unidos, a bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, todo esse contexto que nós tivemos na Segunda Guerra Mundial. Vocês precisam entender a Segunda Guerra Mundial como um todo, tá? Aqui nós separamos só a aula para fazer revisão com vocês. Porque agora nós estamos vendo um mundo pós-guerra. Terminou a Segunda Guerra Mundial. Como é que vai ficar a situação do mundo? A divisão da Alemanha, a recuperação econômica europeia, a criação da Organização das Nações Unidas, o que é direitos humanos? A aula 24 ela trouxe muito sobre isso para vocês. Com a rendição oficial da Alemanha, realizou-se na Alemanha a Conferência de Potsdam. 4 zonas de ocupação. Uma zona, a Alemanha ela perdeu, então a Alemanha ela vai ser dividida em 4 zonas de ocupação. Uma zona francesa, outra zona nós vamos ter os britânicos tomando conta, outra nós vamos ter os norte-americanos e uma 4ª zona que nós vamos ter os soviéticos tomando conta. Tá? Nós vamos ter os soviéticos tomando contas aí. Aí, em 1949, é criado a República Federal Alemã, a RFA, que vai ficar sob domínio dos Estados Unidos. Então, agora, a Alemanha ela vai ser dividida só em 2. A Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. A República Federal Alemã, que vai ficar na Alemanha Ocidental, e a República Democrática Alemã, que vai ficar na Alemanha Oriental, sob influência da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Uma socialista e outra capitalista. Há uma fuga muito grande das pessoas daqui para cá, por isso que é construído o Muro de Berlim. E a Europa? A Europa ela precisava se recuperar. E quem é um país que tinha participado da guerra, mas não tinha se destruído na guerra, não tinha tido ataque no seu território na guerra? Diretamente, além de Pearl Harbor. Os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos vai se consolidar mais ainda como uma potência capitalista após a guerra. Aí, em 1947, o presidente norte-americano, Harry Truman, vai lançar o chamado Plano Marshall. Plano Marshall. É a doutrina Truman, gente, sendo implantada. O Plano Marshall, ele propunha a reconstrução da Europa com financiamento da Europa. A defesa do mundo capitalista. Então, ele vai derramar 13 bilhões de dólares nos países europeus. Isso ainda na década de 40. Quando chega na década de 50, com a Guerra da Coreia, o Japão também vai receber recursos e outros países do Oriente vão receber recurso também dos Estados Unidos. Então, agora os Estados Unidos ele está economicamente, politicamente, hegemonicamente dominando o mundo. Quem quisesse dinheiro tinha que apoiar o projeto capitalista. Inclusive, na década de 60, nós vamos ver o Brasil recebendo muito dinheiro dos Estados Unidos. É criado a Organização das Nações Unidas. 1945, quando 51 países, inclusive o Brasil vai estar participando, vão se reunir e vão criar a ONU. Lembra da Liga das Nações? A Liga das Nações elas tinha
fracassado. Então, precisava-se fazer uma manutenção da paz e da segurança internacional. As relações amistosas entre as nações, a cooperação entre os países. É criada, então, a Organização das Nações Unidas para tentar fazer esse amistício, essa coisa amigável, para que o mundo não entrasse mais em guerra. É a proclamação do respeito aos direitos humanos. Direitos humanos. Falando em direitos humanos, o que é os direitos humanos? Direitos humanos, nós vimos que é a garantia do direito a todo e qualquer indivíduo. Ele está relacionado à paz, à saúde, à crença, ao progresso, à nacionalidade, à educação, à igualdade de gênero, de direito, de pensamento, à autodeterminação, direito à liberdade, direito à expressão, direito ao trabalho e principalmente direito à vida. E ele é muito antigo, o direito humano começa ainda antes de Cristo, em 539 lá, que foi achado no cilindro de Ciro, na antiga Pérsia. E ele vai se consolidar em 1948, quando a ONU cria a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aí nós temos a consolidação dos direitos humanos. A nossa Constituição de 88, que é a Constituição Cidadã, também traz questões sobre direitos humanos. O pós-guerra também vai enfrentar a luta ideológica entre a União Soviética e os Estados Unidos, no que nós vamos conhecer como Guerra Fria, que vai ser esse enfrentamento político e ideológico entre essas duas nações. Nesse período, nós temos aí alianças militares sendo formadas, a corrida armamentista e a corrida espacial, a Guerra da Coreia, o fim da Guerra Fria, nós vamos ter aí no final. Primeiramente, nós começamos aí sobre essa Guerra Fria, essas alianças militares que são formadas, é formada entre os Estados Unidos e a Europa Ocidental, a OTAN. OTAN, gente, OTAN que até hoje causa desconforto, inclusive a Guerra da Síria, é justamente porque ele queria entrar na OTAN e a Rússia não deixou a Síria entrar na OTAN. E nós temos aí a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Então, os países que faziam parte do Atlântico Norte iriam entrar na OTAN. Durante o governo de Stalin, a União Soviética também adotou medidas enérgicas para controlar os países da Europa Oriental. Aí, em 1955, os governos socialistas da Europa Oriental também resolveram criar uma aliança de alta ajuda, que foi chamado agora não de OTAN, mas de Pacto de Varsóvia. Então, de um lado nós temos a OTAN, de outro lado nós tínhamos o Pacto de Varsóvia, que envolvia as potências europeias, principalmente do Oriente, da parte oriental. As potências europeias que tinham se tornado socialistas. Começa nesse período também uma grande corrida chamada corrida armamentista e corrida espacial. A rivalidade dessa Guerra Fria e os interesses desses setores bélicos levou a essa corrida. Se eu construo uma bomba atômica aqui, a União Soviética construía 2 lá. Aí eu construo 3 bombas atômicas aqui. E assim ficava essa corrida armamentista. Se não bastasse, essa rivalidade técnica também leva os Estados Unidos e a União Soviética a uma corrida espacial. Quem é o primeiro homem que vai entrar em órbita? Quem é que vai conseguir lançar o primeiro satélite? Quem é que primeiro consegue chegar na Lua? Até hoje ele não consegue explicar essa bandeira tremulando lá onde não existe vento. Até hoje não se tem explicação para essa bandeira. Aí tem um monte de teoria da conspiração dizendo que o homem não chegou à Lua. O desenvolvimento de satélites artificiais, telecomunicações, metodologia, observações militares, surgiu nesse momento a internet. Surge a internet nesse momento. Então nós temos aí essa corrida armamentista, essa corrida espacial fortíssima acontecendo. Tropas dos Estados Unidos e da União Soviética ocupam a Península Coreana.
dividida entre si com base no paralelo 38. Começa o paralelo 38 aqui, ó. Começa então a Guerra da Coreia. Guerra da Coreia, que até hoje a Coreia é dividida entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. A Coreia do Norte é altamente fechada dentro de um socialismo ditatorial terrível. Lá na Coreia do Norte não se pode nem falar o sotaque da Coreia do Sul, que você pode ser preso. Qualquer coisa é motivo de prisão. E a Coreia do Sul vai ser financiada pelos Estados Unidos. Depois que os Estados Unidos perdem a Guerra da Coreia também. A invasão da Coreia do Sul, capitalista pela Coreia do Norte, socialista, em 25 de junho de 1950. Atualmente, a Coreia do Norte permanece com o regime comunista ou socialista, que não chegaram a fazer um comunismo, enquanto a Coreia do Sul segue no sistema capitalista. A Guerra Fria vai chegando ao fim. Na década de 80, teve início uma série de transformações no bloco socialista, promovendo, então, pela política de extensão, ou seja, de paz. As tensões vão se amenizando. Nós temos a reestruturação econômica, que vai ser a perestroika, que é a reestruturação econômica da União Soviética, e nós temos a liberação política, que vai ser a Glasnost. A queda do Muro de Berlim em 89, ela vai ser o grande símbolo do fim dessa Guerra Fria. A Alemanha, em 1990, passa a ser unificada. Agora nós temos uma única Alemanha. E nós temos aí, em 91, nós vamos assistir o desmembramento da União Soviética. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas vão se desmembrar, vão se tornar independentes. E no Brasil? O Brasil está passando por um processo de redemocratização. Nós estamos saindo do governo do Getúlio Vargas, estamos entrando no governo Dutra. Nós temos aí uma nova Constituição em 46, uma Constituição mais liberal, mais democrática, mais republicana. A federação, os estados voltam a ter o fortalecimento enquanto federação. O sistema presidencialista pelo voto secreto, voto universal para os maiores de 18 anos. Lembrando, analfabeto não votava. A preservação da legislação trabalhista, o mandato eletivo, o mandato de 5 anos para presidente da República e o direito do cidadão. Só que o Gaspar Dutra faz um governo em plena Guerra Fria, se aproxima dos Estados Unidos e não agrada. Não consegue combater a inflação, não consegue dar aumento salarial e com isso ele fez quase uma propaganda para a volta de quem? Para a volta de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas volta agora no braço do povo. Pela primeira vez, Getúlio Vargas volta de uma forma democrática para a presidência da República. 48% dos votos vão para Getúlio Vargas. E ele procurou apagar essa imagem do ditador do Estado Novo. Cria Petrobras em 53, cria a lei do lucro extraordinário, dá aumento de 100% do salário mínimo. São políticas de Getúlio Vargas que vão desagradar o capital internacional. Aí o capital internacional não perdoa, gente. Vai começar a pressionar Getúlio Vargas. O governo dos Estados Unidos não gostou da Petrobras sendo criada, não gostou. Inclusive o governo dos Estados Unidos até hoje tenta comprar a Petrobras. O atual governo sinaliza a venda da Petrobras, que foi criada por Getúlio Vargas, uma empresa estatal. Getúlio Vargas não consegue vencer essa oposição do Carlos Lacerda, que até algum historiador acredita que ele forjou um próprio tiro no pé para causar uma mídia, uma comoção nacional, e Getúlio Vargas, então, escreve uma carta-testamento e comete suicídio. Nós estamos em 1954. Eu saio da vida para entrar na história. Já dizia a carta-testamento de Getúlio Vargas. E assim, o mundo e o Brasil tenta se organizar neste mundo pós a Segunda Guerra Mundial. A economia, a política do mundo é outra após a Segunda Guerra Mundial. Alunos, façam a prova de vocês com bastante tranquilidade, que eu espero que vocês tenham uma excelente prova. Até lá e boa prova.